Boa noite, irmãos. Que coisa boa. Estamos juntos aqui no nosso culto de oração. Eu sou o pastor Ricardo Conceição, da Primeira Igreja Batista em Araruama, e faço parte do projeto Uma Igreja em Cada Bairro, Congregação Batista 15 de Novembro, e hoje, quarta-feira, é o nosso culto de oração. Estamos num momento diferente, um momento especial. Eu quero dizer a você que eu estou de saída, vou à igreja de Morro Grande, e lá estarei falando agora à noite a respeito da família, e estou muito feliz. E eu gostaria de ter com você esse momento de oração, né? E eu quero ler com você um pedacinho da palavra de Deus, e eu quero, né, orar com você e meditar nesse tempo, falando sobre desafio. Essa palavrinha tão especial, e o desafio é uma situação a ser vencida, né? Um desafio é isso, é uma situação a ser vencida, uma situação a ser superada. Isso é um desafio, né? É um ato de motivar alguém a fazer alguma coisa, né? Isso é um desafio, um desafio. E nós participamos e nos preparamos de grandes desafios, né? Grandes desafios. E eu quero encorajar você. Eu quero desafiar você esta noite a ter uma noite diferente, né? Uma noite diferente. Se o nosso culto é um culto de oração, então eu quero desafiar você a algo diferente esta noite. Eu quero ler para você o livro de Atos, no capítulo 8, do verso 1 ao verso 4. Logo depois nós vamos orar e eu quero conversar um pouquinho com vocês. Muito rápido. Diz assim a palavra de Deus: e depois que disse isso, ele morreu. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia, de Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastando homens e mulheres, e os jogava na cadeia. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Então, aqui, que Deus abençoe a tua palavra e que a palavra do Senhor possa trazer algo extraordinário para nós esta noite. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra viva e eficaz. Queremos agradecer ao Senhor porque temos a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Queremos te pedir que o Senhor nos abençoe, nos guarde e que esta noite, Senhor, a tua palavra possa trazer para nós alegria, transformação, mas sobretudo, Senhor, que a tua palavra possa encontrar em nós, no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, lugar de morada e lugar de transformação, para que todos nós possamos glorificar o teu nome, honrar o Senhor e compreender um pouco melhor a respeito desse tempo tão difícil que estamos vivendo. Abençoa-nos, guarda-nos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, estamos vivendo momentos muito difíceis. Estamos vivendo momentos de desafios tremendos, um desafio muito grande, né? A palavra de Deus diz aqui que os discípulos, né, estavam sofrendo, estavam sendo espalhados pelo mundo afora. E diz aqui, Saulo aprovou a morte de Estevão. Estevão, né, um servo do Senhor, um homem bom, um homem voltado para o reino do Senhor e que se alegrava em estar participando do reino do Senhor. E ele foi então executado naquele dia, e foi executado a pedradas, né, porque havia pregado
o Evangelho de Cristo, pregado a respeito de Cristo Jesus e falado do amor de Deus, mas também havia mostrado que as atitudes erradas estavam erradas por parte de alguns judeus e também por parte da humanidade, de um modo geral. E não gostaram do que ouviram. E a palavra de Deus diz aqui, no capítulo 8, no verso 1, e Saulo aprovou a morte. Veja bem, há pessoas que ainda estão aprovando a morte. Há pessoas que aprovam, né, aprovam a morte daqueles que querem, de alguma maneira, trazer vida. Né? Há pessoas que têm prazer na morte. Há pessoas que têm prazer na morte. Né? E aqui o texto está nos mostrando, dizendo, naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. Então as perseguições vêm, né? Lutas, o luto, a morte, as enfermidades. Estamos vivendo esse tempo. Estamos vivendo esse tempo difícil. Estamos vivendo um tempo de perseguições. Estamos vivendo um tempo de lutas. Estamos vivendo um tempo de morte, de enfermidade, de luto. Famílias enlutadas. Então, aqui naquele tempo, o povo de Deus estava sofrendo perseguições. E diz que em todos, né, no verso 1 ainda, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então eles estavam sendo perseguidos e espalhados. Né? E uma das estratégias de Satanás é dispersar, ou seja, é atrapalhar, é fazer com que as pessoas produzir a desunião, mas também espalhar as pessoas e não permitir que elas estejam juntas, reunidas. Veja bem que estamos vivendo esse tempo agora, né? Esse tempo da pandemia, não conseguimos nos reunir, não conseguimos. Era a vacina, precisava da vacina, e a vacina chegou, mas agora já começa aí a surgir aí um negócio de variantes e tal. Então é uma perseguição. Estamos vivendo um desafio tremendo, um desafio tremendo. O nosso maior desafio é um desafio para que a gente possa verdadeiramente continuar falando a respeito do amor de Deus. O nosso maior desafio é continuar pregando o Evangelho de Cristo. O nosso maior desafio é viver o amor de Jesus. O maior desafio que a igreja tem vivido é o desafio de confiar no Senhor e de se manter firme no Evangelho de Cristo Jesus. E diz que todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pela região da Judéia e de Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Então há pessoas chorando por causa da morte, enlutadas, pessoas sofrendo inclusive com enfermidades também. Há pessoas que estão diretamente sofrendo a enfermidade. Outros estão sofrendo porque um ente querido perdeu ali a sua alegria de viver. Né? Ou perdeu a sua vida, No verso 3 diz assim, porém Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Há pessoas se esforçando para acabar com a igreja. Né? A palavra de Deus diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Né? Mas Jesus disse, eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Isso está lá em João, no capítulo 10, no verso 10. Então, nós vemos que há pessoas, né? há situações, o diabo ele está interessado, ele está se esforçando para acabar com a igreja, de Jesus. Né? Então, assim, ele ia de casa em casa, arrastando homens e mulheres e os jogava na cadeia. Né? Então, isolando as pessoas, separando as pessoas e fazendo com que as pessoas se desanimem, se entristeçam e não tenham mais a alegria de fazer aquilo pelo qual nós somos desafiados diariamente. A igreja de Jesus, ela é desafiada todos os dias e durante todos os tempos. Né? A igreja de Jesus sempre foi desafiada. Interessante que Jesus lá no Getsêmani, quando Jesus estava lá no Getsêmani, já o primeiro desafio se apresentou com o próprio Jesus. É por isso que nós, os cristãos, também enfrentamos desafios.
O Senhor Jesus, ele enfrentou um grande desafio. Por isso, lá no Getsemane, né, orando, e diz o texto bíblico que ele chegou a suar gotas de sangue, e ele estava ali enfrentando um grande desafio, né, e ele dizia: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Contudo, que o desafio que o Senhor está me dando, eu possa cumpri-lo, eu possa realizá-lo. E o desafio era um desafio de morte. Um desafio de morte. Um desafio de morte, morte de cruz. Pois é, né? E nós, os cristãos, por isso o Senhor Jesus, ele diz: tome cada dia a sua cruz e me siga. E nós também precisamos enfrentar os desafios, as lutas, e nós precisamos renovar no nosso coração a alegria de sermos do Senhor. Depois, lá no verso 4, começa aqui uma demonstração para nós extraordinária. Diz assim: e aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o Evangelho. Sabe o que fizeram? Aqueles que foram espalhados, aqueles que foram perseguidos, aqueles que tiveram que sepultar alguém, aqueles que choraram sepultando por causa da morte daqueles que estavam morrendo por causa das enfermidades, por causa das lutas, por causa das agressões, por causa das pedras que estavam sendo jogadas e por causa das perseguições. E ali, né, daqueles que estavam se esforçando para acabar com a igreja, né, por causa deles, né, sendo arrastados e sendo jogados na cadeia. Sabe o que aconteceu? Eles estavam anunciando o Evangelho. Pois é, eles transformaram a perseguição num grande desafio. Um grande desafio, porque o Senhor Jesus tinha lançado o desafio para eles, né? E lançou para nós também. Esse desafio é para todos nós. O desafio do Senhor Jesus está lá em Mateus, no capítulo 28, do verso 18 a 20, ele diz, né, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pois é, o Senhor estará conosco. Que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Eles anunciavam a Cristo. Diz aqui, Filipe foi até a capital de Samaria e anunciava a Cristo às pessoas dali. E as multidões ouviam. Sabe o que acontece? A gente anuncia o Evangelho, a gente vai anunciar Cristo, a gente vai falar do amor de Deus para as pessoas. E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão ouvir. Pois é, lá naquele tempo, né, aqui como diz o livro de Atos, no capítulo 8, no verso 6, as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Sabe, as multidões estão ouvindo com atenção o que está sendo dito a respeito do amor de Deus. As multidões estão ouvindo com atenção aquilo que está sendo falado sobre a vida eterna, sobre o amor de Deus sobre nós, a salvação que há em Cristo Jesus, o perdão de Deus para as nossas vidas. Coisas extraordinárias. Nós precisamos enfrentar esse desafio, entender que é esse tempo que estamos vivendo de pandemia, esse tempo de luta, esse tempo de morte, tempo de luto, tempo de lutas, de morte, de enfermidade. Esse tempo é para a glória do Senhor. É para a glória do Senhor. E nós podemos aceitar tudo isso como um grande, maravilhoso desafio. Um grande, maravilhoso desafio. E depois no verso 7 ele diz assim, não, no verso 6 ainda diz assim, todos os escutavam e viam os milagres que ele fazia. Sabe, milagres eram realizados, milagres maravilhosos. Pois é, quando o Evangelho é anunciado, quando Cristo é anunciado, quando as multidões ouvem o Evangelho de Cristo, sabe o que acontece? Milagres maravilhosos acontecem. Assim, os espíritos maus saíam gritando. Sabe, os espíritos maus são tirados das muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados. Pessoas são curadas de enfermidades retiradas, né? E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. A alegria toma conta do nosso coração. Eu gostaria de desafiar você.
Hoje eu estive conversando com o pastor João Marcos Barreto Soares, ele é o executivo de missões mundiais, né? É um amigo, e é aniversário dele hoje, e eu mandei logo pela manhã um abraço para ele, falei com ele, e ele me respondeu, e a resposta que ele me deu foi que assim, ele estava aguardando um presente, né? E que esse ano ele ia fazer a mesma dinâmica que ele fez o ano passado. E ele fez realmente o ano passado, né? Ele lançou um desafio para nós. Ele lançou um desafio para os amigos. Ele disse, olha, o ano passado ele fez um desafio para alguns acontecimentos que estavam acontecendo na África lá, e ele falou sobre a Moçambique e tal. Aí esse ano ele lançou um desafio. Ele lançou um desafio para que estivéssemos contribuindo financeiramente, dando um presente. Em vez de comprar um presente para ele, o presente que nós vamos dar é contribuir, ajudar com a obra missionária, uma oferta para as crianças refugiadas, né? As crianças refugiadas aqui do nosso continente, né? E ele está dizendo, olha, você manda. Aí ele mandou o desafio, ele disse, sabe quanto que você pode fazer? Qual o valor de uma oferta que você pode enviar? R$35. Se você enviar 35 reais, você alimenta uma criança refugiada por um mês. Você já imaginou? Que desafio! Que desafio! R$35. R$35. Para nós, é muito pouco. Mas para aquelas crianças representa muito. Representa muito. Então ele está lançando esse desafio. Ele está lançando esse desafio. Os discípulos enfrentaram desafios. E hoje eu também quero lançar um desafio para você. Eu quero lançar um desafio. Né? Esse desafio de você ajudar as crianças, se você quiser. Depois você fala comigo e eu passo para você os dados aí de como você pode enviar essa oferta, né? Ou para uma criança, ou para quantas crianças você quiser ajudar, né? A alimentar. E você vai estar, na verdade, dando um presente ao diretor executivo de missões mundiais. Veja que coisa interessante, né? Que oportunidade extraordinária. Então, mas hoje eu quero desafiar você. E eu quero lançar para você o desafio de orar. Mas pastor, mas que belo desafio, um desafio de orar, eu oro sempre, eu estou sempre orando. Pois é, mas eu quero desafiar você a começar a orar agora e não cessar a sua oração, até a hora em que você for dormir. Você vai passar esta noite orando. Pastor, mas eu tenho outros compromissos. Não importa. Não importa. Não importa. Né? Mantenha-se em espírito de oração. É o desafio. É o desafio. Né? É o desafio. Mantenha-se em espírito de oração. Ore essa noite. Ore pelas pessoas, ore pelas crianças, ore pelos missionários, ore pelas famílias, ore por Israel, ore pelo Brasil. Né? Israel está sofrendo lá também ainda, né, perseguições. Continua recebendo perseguições. Né? Israel ainda continua em perseguição. Então, eu quero desafiar você a fazer isso. Né? O desafio é uma situação a ser vencida. É uma situação a ser vencida. Pois é. Né? A oração, né? A noite toda, você passar essa noite em oração. É um desafio. É um desafio. Né? E um desafio precisa ser superado. Precisa ser superado. Se você aceitar o desafio, então você vai lutar para superar e vencer esse desafio. Né? E eu quero motivar você, eu quero desafiar você. Ou seja, o desafio ela é uma motivação, alguém que motiva a fazer algo. Pois é, eu estou motivando você a fazer algo. Né? Contribuir financeiramente, mas também orar.
orar por missões, orar pela obra missionária, orar pela vida das pessoas, orar pela congregação 15 de novembro, orar pelo bairro 15 de novembro, orar pela cidade de Araruama, orar pelo Rio de Janeiro, né, pelo nosso estado, orar pelo Brasil, né, por todos os líderes políticos, né, e orar pela nossa nação, orar pelas pessoas, orar pelos perdidos e sem salvação, orar pelos missionários que estão espalhados por este mundo afora, orar pelas famílias missionárias que agora mesmo estão aí dependendo do Senhor. Ore, ore, ore por aqueles que estão passando por perseguição, ore por aqueles que estão enfrentando a morte, ore por aqueles que estão enfrentando a perseguição, ore por aqueles que estão enfrentando a enfermidade, ore por aquelas famílias que estão enfrentando o luto, ore, ore, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Né? E aqui o texto diz, porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ore por essas pessoas que querem acabar com a igreja. Ore para que Deus possa abrir a mente e o coração dessas pessoas, para que a palavra de Deus, viva e eficaz, possa transformar o coração dessas pessoas, né? Que elas possam ser transformadas nas suas vidas, que elas possam ser salvas, tenham um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, né? Para que nós possamos anunciar o Evangelho. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo difícil de lutas e de dificuldades e um desafio, que nós possamos transformar as nossas quarentenas, as nossas lutas, transformar todas essas situações, né, de perseguição, de luto, de morte, de enfermidade, de quarentena, que nós possamos transformar isso em uma boa oportunidade, uma grande oportunidade, né, como um grande desafio para anunciarmos o Evangelho, anunciar Cristo Jesus, anunciar o amor de Deus e fazer com que as multidões tomem conhecimento de Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a minha vida e a sua vida. Diz o verso 7, os espíritos maus saíam de muitas pessoas, saíam gritando, e muitos coxos e paralíticos eram curados, a cura chega. Né? E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. A alegria vai voltar aos corações. A alegria vai contagiar os corações. A alegria verdadeira, que só Cristo Jesus pode dar, ela vai fazer com que todos nós nos alegremos no Senhor. Feche seus olhos, vamos orar e vamos começar a nossa oração e vamos passar esta noite orando. Senhor nosso Deus, bondoso e eterno Pai, eu quero, Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor ajude a nossa fé, que o Senhor fortaleça o nosso coração, fortaleça a nossa alma, e que o Senhor nos dê, fortaleça a nossa fé e a nossa disposição para que nós possamos orar sem cessar. Que esta noite seja uma noite de oração e que nós estejamos na Tua presença, clamando ao Senhor, direcionando os nossos pedidos ao Senhor, orando por tantas coisas que são necessárias neste mundo, mas que esta noite seja um grande desafio para nós, um grande desafio que estamos sendo desafiados a orar sem cessar. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, tenha misericórdia de nós, abençoa cada uma das pessoas que estão participando deste culto agora, mas também, Senhor, abençoa aqueles que precisam ser alcançados pelo Teu amor, a Tua misericórdia e o Teu Evangelho transformador. Abençoa a cada um de nós. Muito obrigado por esta noite. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado pela Congregação Batista 15 de novembro. Obrigado pela primeira Igreja Batista em Araruama, ó Deus. Obrigado pela vida do pastor Assis, que é o nosso pastor. Abençoa a vida dele. E obrigado, Senhor. Eu quero te pedir pelos irmãos que estão lá em Morro Grande e que daqui a pouco, se o Senhor permitir, estarei com eles, glorificando o nome do Senhor, meditando na Tua palavra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Um grande abraço. Deus abençoe. Aceite o desafio e depois conversaremos. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês.